Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha e começa agora mais um episódio do Doutores Respondem. Nesse quadro do Instituto Vencer o Câncer, as dúvidas enviadas para as nossas redes sociais são respondidas aqui por especialistas do Comitê Científico da instituição. O programa de hoje está muito interessante e faz parte de uma série de ações que o Instituto Vencer o Câncer está promovendo nesse mês, que é a conscientização, é o mês da conscientização sobre o câncer de pulmão. Para conversar com a gente sobre esse tema, está aqui conosco o Dr. William, que é diretor médico da Oncohematologia do Centro Oncológico da Beneficência Portuguesa em São Paulo. É um prazer imenso rever o senhor, Dr. William. Seja bem-vindo. Obrigado, Fernando. O prazer é meu. Vamos lá então começar, são muitas dúvidas, muitas perguntas que chegaram. A primeira delas é a mais abrangente. Quais são, doutor, as causas do câncer de pulmão? Fernando, a causa número 1 do câncer de pulmão, sem dúvida nenhuma, é a exposição ao cigarro. Então, pessoas que fumam têm um risco aumentado de ter câncer de pulmão. Não é a única causa, mas certamente a mais importante. A gente deve citar também o tabagismo passivo. Então, pessoas que não fumam, mas que convivem com fumantes no mesmo espaço físico, no mesmo ambiente, também têm um risco aumentado de câncer de pulmão. E aí a gente tem outras causas que são menos importantes, que são causas de câncer de pulmão, mas talvez menos frequentes, como, por exemplo, a poluição, como, por exemplo, a exposição ao gás radônio, que é um gás natural que vem da terra, em casas que tem porão, isso é muito comum no hemisfério norte. Mas aqui a causa número 1, 2, 3 é o cigarro. Mas existe um percentual significativo de pessoas que têm o câncer de pulmão e não fumam, doutor? Tem sim. Na verdade, de cada 5 pacientes com câncer de pulmão hoje em dia, um deles nunca fumou. E aí, a causa nesses pacientes que nunca fumaram pode ser uma dessas outras causas que eu chamei de menores aí, como a poluição, o tabagismo passivo, o gás radônio, ou pode ser uma causa desconhecida. A gente ainda não conhece os fatores numa grande parte dos pacientes com câncer de pulmão. A próxima pergunta tem uma relação direta com essa primeira pergunta. A maneira mais eficaz de prevenir essa doença, naturalmente, é não fumar, né, doutor? Exatamente, essa é a principal maneira da gente prevenir a doença. O Brasil, na verdade, até é um país que conseguiu implementar medidas antitabagismos bastante importantes com as leis e você não poder fumar em espaços públicos, fechados, etc. Então, o Brasil, na verdade, é um modelo para isso e essa certamente é a melhor medida preventiva que a gente possa ter. Agora, no caso desse percentual aí de pacientes que não são fumantes e acabam tendo câncer de pulmão, a prevenção seria uma saúde pulmonar? O que a gente tem, especialmente nos pacientes que fumaram, é com relação ao diagnóstico precoce, ou rastreamento ou screening. Ele é um pouquinho diferente de prevenção. Prevenção é você não deixar nem o tumor aparecer. E o diagnóstico precoce ou exame de rastreamento é você pegar o tumor num estágio bem inicial. Agora, doutor, quando a gente fala de câncer de pulmão, a gente está falando de uma escala de diferentes problemas que acometem o pulmão e que causam câncer. Existem tipos diferentes de câncer de pulmão? Tem tipos diferentes, sim. Quer dizer, há muito tempo atrás a gente chamava de câncer de pulmão uma coisa só. Depois a gente entendeu que existiam 2 grandes tipos de câncer de pulmão. Um que a gente chama de pequenas células e o outro que a gente chama de não pequenas células. E aí depois a gente foi refinando isso ainda mais. Então a gente dá nome, sobrenome, endereço para o câncer de pulmão. Então a gente chama agora o não pequenas células, a gente divide em adenocarcinoma, carcinoma de células escamosas. Isso é o aspecto que o câncer tem no microscópio, que o patologista dá o nome. E hoje em dia a gente faz até testes moleculares para saber o que está alterado na célula do câncer de pulmão para classificar esse tumor ainda de uma maneira mais precisa. Nós estamos falando de quantos tipos? Assim, de grandes tipos a gente chama os 2, né, não pequenas células e pequenas células, mas se a gente começar a entrar nessa parte de fazer a classificação molecular, eu diria que a gente tem mais do que 10, 15 tipos diferentes aí de câncer de pulmão.
Agora, doutor, avançando agora para o diagnóstico, como é que é feito o rastreamento, como é que ele é descoberto? Então, acho que a gente tem que separar duas situações bastante distintas. Uma delas é a gente fazer o rastreamento, que é você detectar o tumor em pessoas que não têm sintoma nenhum, são pessoas que só têm o fator de risco aumentado, e você vai fazer um exame para detectar esse tumor num estágio bem inicial. Então, essas pessoas, você não tem sintoma, você vai fazer o exame em quem está indicado. É como, por exemplo, a gente faz o rastreamento do câncer de mama em mulheres. As mulheres vão fazer a mamografia depois de uma certa idade, elas não têm sintoma nenhum, mas elas vão lá fazer a sua mamografia uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, para saber se está tudo em ordem. A gente tem um exame semelhante que é a tomografia de baixa dose no câncer de pulmão, especialmente para os fumantes. O outro ponto é você fazer o diagnóstico em quem tem uma suspeita. Então, por exemplo, uma pessoa começa a ter tosse, começa a ter falta de ar, começa a ter dor no peito, começa a emagrecer sem causa aparente. Aí, um dos diagnósticos que pode estar acontecendo é o câncer de pulmão, e você vai fazer os exames necessários para descobrir esse câncer de pulmão. Em geral, um raio-x de tórax, que é muito rudimentar, uma tomografia de tórax, que é um exame mais detalhado, a gente consegue ver os pulmões com bastante detalhe, e aí o diagnóstico de certeza mesmo vem através de uma biópsia. Você tira um pedacinho da região que está alterada, existem vários métodos de se fazer isso, não necessariamente precisa de uma cirurgia para isso, a gente pode fazer uma biópsia guiada por imagem, manda para o laboratório e aí vem o diagnóstico de certeza se é um tumor de pulmão ou não. E aí tem uma série de outros exames que a gente faz, uma vez que tem o diagnóstico, para entender como é que está a extensão da doença, a saúde do paciente, assim por diante. Agora, esses exames aí que o senhor disse, uns que são mais detalhados, outros mais simples, de uma forma geral, as pessoas devem fazer isso de forma rotineira, mesmo não fumantes, precisam ter essa preocupação no radar? Para não fumantes, não. A gente não tem recomendação de ir procurar um câncer de pulmão numa pessoa não fumante que está assintomática. Pelo menos não por enquanto. Existe uma série de estudos nessa linha, mas nada que a gente recomenda ainda em definitivo. Agora, para pacientes fumantes ou esfumantes, sim. Então, como que funciona isso? Varia um pouquinho de país para país, varia um pouquinho de instituição para instituição, mas vamos pegar a recomendação americana, que é uma recomendação que eu gosto muito. Ela fala que todas as pessoas entre 50 a 80 anos que fumaram mais do que um maço de cigarro por dia por 20 anos ou mais, ou se você fumou 2 maços por dia por 10 anos, também você entra nessa categoria, você multiplica o número de maços por dia pelo número de anos que você fumou. Se der mais do que 20 e você está entre 50 e 80 anos e você continua fumando ou parou de fumar nos últimos 15 anos, está indicado você fazer uma tomografia. Então, se você preenche esses critérios, você deve fazer uma tomografia. É muito bom, a gente definiu agora o critério de ex-fumante, né? Isso. Porque aí a nossa abrangência é muito maior, né, doutor? Vamos falar de novo, então, o ex-fumante, ele tem a idade de seria esse que necessita fazer o exame, de 50 a 80 anos, que parou de fumar há menos de 20 anos. 15 anos. 15 então, anos. Isso. Se nos últimos 15 anos a pessoa fumou, ela está indicada, e a carga de cigarro na vida dessa pessoa, ela é o número de maços por dia que a pessoa fumou, multiplicado pelo ano. Então, eu fumei um maço por dia durante 20 anos, 1 vezes 20, 20. Se esse número dá maior ou igual a 20, tem que fazer a tomografia. Se você fumou 2 maços por dia por 10 anos, 2 vezes 10, 20. Tem que fazer a tomografia. Doutor, tem uma pergunta também referente, o senhor citou aí a biópsia. Existe muito medo com relação à biópsia no pulmão, ela é muito invasiva, existem riscos nesse procedimento? Hoje os métodos de biópsia estão muito modernos, Fernando, a gente costuma fazer biópsia guiada por tomografia. Então, como que isso funciona? Você coloca uma agulhinha pelo tórax do paciente, guiado pela tomografia, para ir exatamente no local onde você quer biopsiar, e tira um pedacinho da lesão. Isso é feito sob sedação, sob anestesia local, o paciente não sente nada, a taxa de complicação é muito pequena.
Uma outra maneira de se fazer o diagnóstico é por broncoscopia. Então, você vai com o aparelhinho por dentro da garganta, igual a gente faz a endoscopia do estômago. Aqui a gente vai com o aparelhinho por dentro da garganta e desce até ali o pulmão e faz uma biópsia ali por dentro da garganta. E esse método, existem indicações quando você faz por tomografia ou quando você faz por broncoscopia, depende muito da localização do tumor. Doutor, tem uma pergunta que chegou aqui que é muito interessante, a questão do câncer de pulmão em pessoas jovens. Normalmente é um câncer mais agressivo, ele tem também características genéticas? São raríssimos os casos de câncer de pulmão com alterações genéticas hereditárias. Então, quando a gente fala em genética, muita gente pensa em hereditário, que são coisas que você herdou dos pais e pode transmitir para os seus filhos nos seus genes. Então, no caso de câncer de pulmão, é raríssimo a gente ter esse tipo de situação. O que a gente tem em câncer de pulmão, que às vezes as pessoas se confundem, é aquilo que eu falei do perfil molecular, da gente fazer aquele diagnóstico do câncer de pulmão baseado na alteração molecular que o tumor tem. Então, a gente estuda o tumor para saber qual é a alteração das moléculas do câncer que existem para classificar esse tumor de maneira adequada. E essas alterações moleculares são alterações genéticas. Você não herda isso dos pais, você não passa isso para os filhos, mas aquelas célulazinhas têm alteração nos genes e por isso que a gente usa o termo alteração genética para esse tipo de exame. Ok. Tem uma pergunta também pedindo o questionamento, o esclarecimento sobre uma possível relação que pode existir entre doenças como enfisema pulmonar, tuberculose. Isso causa o DPCO também, DPOC, né? Que também, aliás, o DPOC inclui o enfisema e tuberculose, né? O DPOC, ele é uma sigla para doença pulmonar obstrutiva crônica. Ele inclui o enfisema e inclui a bronquite crônica. Tá. Geralmente, o link, a ligação que a gente tem entre o DPOC, que é o enfisema, a bronquite, e o câncer de pulmão, é que eles são causados pelo mesmo fator. Então, o cigarro é que causa bronquite, causa enfisema, e o cigarro é que causa o câncer de pulmão. Então, naturalmente, se uma pessoa tem DPOC, ela tem um risco aumentado de ter o câncer de pulmão. Então já existe a predisposição para o câncer de pulmão nesses casos, né? Tem uma pergunta também, doutor, sobre as inovações do tratamento. A gente está aqui no Instituto Vencer o Câncer. Esse assunto sempre tem respostas maravilhosas e de muita esperança, né? A terapia-alvo para o câncer de pulmão, ela está sendo usada, a gente pode falar um pouco sobre isso. Vocês aí do Instituto Vencer o Câncer dominam esse assunto e gostam muito de falar sobre isso, né? Os oncologistas que se especializam em câncer de pulmão e que estudam câncer de pulmão, fazem pesquisa em câncer de pulmão, como é o nosso caso, a gente pode falar de boca cheia que a gente serve de modelo para os outros tumores, porque foi no câncer de pulmão que o que a gente chama de medicina personalizada ou medicina de precisão foi muito desenvolvida. O que é isso? É você estudar o tumor da pessoa com testes moleculares, testes genéticos, classificar esse tumor muito bem, sabendo quais moléculas estão alteradas nesse câncer de pulmão. Essas moléculas funcionam como se fosse um motorzinho do câncer de pulmão. Elas é que fazem a célula tumoral crescer e se espalhar. E aí você dá uma terapia que vai bloquear essa molécula específica que está alterada em cada paciente, que se chama terapia-alvo. Então você personaliza o tratamento, você dá um tratamento melhor possível para aquele paciente naquela situação individual. Muito bacana e entrega também esperança para o paciente, né? Funciona muito melhor, por exemplo, do que quimioterapia, tem menos efeito colateral, é uma maneira muito moderna da gente tratar o câncer de pulmão e isso acabou sendo copiado aí para alguns outros tumores também. Doutor, chegou também essa pergunta, aliás, são já as nossas últimas perguntas aqui. É verdade que hoje existem melhores tratamentos para o câncer de pulmão do que há 20 anos? Sem dúvida nenhuma, a terapia-alvo que a gente acabou de discutir é uma inovação e ela vem ocorrendo e eu diria que cada ano a gente tem mais e mais terapias-alvo que são identificadas e colocadas aí à disposição para tratamento. E a outra inovação que aconteceu dos últimos 5, 7 anos para cá é a imunoterapia. Então, a imunoterapia é uma medicação na veia
que estimula o sistema de defesa da pessoa, o sistema imunológico, a combater o tumor. Então, diferente da químio, que vai lá direto no tumor e tenta diminuir o tamanho do tumor por uma ação direta, a imuno faz com que o próprio organismo tente controlar o tumor. E foi uma inovação importantíssima que aconteceu no tratamento do câncer de pulmão nos últimos anos. E essa última pergunta é se é possível controlar a doença. Sem dúvida nenhuma. Claro que quanto mais inicial o diagnóstico, mais fácil é de controlar a doença, seja com cirurgia, radioterapia, químio, imunoterapia-alvo. Se a doença está mais avançada, a gente tem um grau de dificuldade maior de controlar a doença, mas hoje em dia é possível controlar a doença em um número muito grande de pacientes por conta dessas novas ferramentas que foram desenvolvidas. Muito bem, doutor William. Esse episódio do Doutores Respondem fica por aqui. Quero agradecer demais a gentileza, a colaboração, as informações do doutor e por essas respostas, por ampliar o debate desse tema tão importante nesse mês, onde essas informações estão sendo disseminadas e distribuídas. Agradeço também, em nome do Instituto Vencer o Câncer, todos que mandaram perguntas, mandaram suas dúvidas aqui para a gente e que nos ajudaram a fazer esse programa. A gente sempre diz aqui que informação também é um remédio muito importante para combater o câncer. Muito obrigado, doutor, e até o próximo Doutores Respondem. Saúde, pessoal!